Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo no Instagram e no YouTube, nessa live que a Tarvos está patrocinando, trazendo conosco aqui o Clóvis Lumertz, presidente e fundador da Alcon, consultoria de resultados, e Calil Sebineto, diretor financeiro do Badesul. Nós tivemos um pequeno problema técnico no início, que atrasou a nossa entrada, já foi solucionado, estamos então começando 11 minutos atrasados, o que nos levará a operar 11 minutos a mais também para poder cumprir com todo o protocolo. Os desafios para transcender a crise. Esse é o tema de hoje. É importante a gente só reforçar que essa live está sendo gravada, ela vai estar sendo depois disponibilizada nos canais da Tarvos, tanto de internet normal, no nosso site, quanto também do nosso Instagram, e do nosso YouTube e no Facebook também, além do LinkedIn, como de praxe. As perguntas que os espectadores tiverem interesse em ver respondidas pelos palestrantes, elas podem ser direcionadas diretamente no processo e elas serão no último bloco, serão lidas e serão respondidas. Obviamente que muitas vezes não se consegue responder todas, a gente vai fazer o esforço depois das que ficarem sobrando, a gente conseguir responder diretamente num segundo momento. Rapidamente, Tarvos é uma consultoria que trabalha basicamente com 3 pilares: gestão de ativos, gestão de performance e gestão de crise. Ela é formada por um grupo multidisciplinar, com origem em indústria, origem em varejo, tem pessoal de área de publicidade, tem pessoal de área jurídica. É um composto de pessoas cujo objetivo principal é ajudar a perenidade das empresas através de geração de resultado. Nossa atuação é no Brasil inteiro, nós temos clientes literalmente do Oiapoque ao Chuí, e temos também a grata satisfação de ter contribuído com várias empresas para que elas conseguissem vencer crises e conseguir superar situações usualmente complicadas. Eu gostaria de agradecer a presença, então, do Clóvis Lumertz, que é fundador e presidente da Alcon, consultoria de mercado. Ele é referência quando se fala em excelência comercial e de negócios no mercado nacional. E de Calil Sebineto, diretor financeiro do Badesul, com uma extensa experiência política como vereador, deputado estadual e secretário de Estado. E a gente acredita que o conjunto de alguém que é referência em área comercial, em negócios, com alguém que é referência na área de financeira, Badesul, que é um banco, que inclusive depois eu vou pedir para o Calil contar um pouquinho mais do banco, como funciona e tudo mais, porque a gente sabe que não adianta nada a gente ter uma grande ideia se a gente não tem meios de executá-la. De um lado, a Alcon com o Clóvis nos dá uma visão sempre muito boa, tanto estratégica quanto de execução, e por outro lado, tem a área financeira que nos fornece o dinheiro para poder conseguir fazer essas operações. Vou passar a palavra para o Clóvis, que começa, na sequência, o Calil entra e a gente continua. Ótimo. Bom, primeiramente, Bica, Calil, muito bom estar compartilhando esse momento com vocês. Eu quero não apenas pela parceria de tanto tempo, né? Mas a oportunidade da gente estar aqui, como o Calil já disse, trocando ideias. A gente sempre sai ganhando, né, Calil? A gente empresta um pouquinho também, tá certo? A nossa empresa de consultoria é parceira da Tarvos também, a gente há 34 anos de vivência no mercado, e nesse período a gente também passou por um bocado de empresas, de marcas no Brasil e fora do Brasil, trabalhando, por exemplo, com o desenho de execução comercial, de estratégias competitivas para companhias como a Coca-Cola, como a Apple, Nike, as outras gaúchas importantes aqui, da terra do Calil, inclusive Randon, Marco Polo, Tramontina, etc., além de outras várias operações industriais, B2B, B2C, etc. Tá? Então, para a gente sempre é uma grata satisfação estar podendo discutir, principalmente frente a esse cenário que a gente está vivendo, que não o desafio não é pequeno, né? É um desafio gigante que a gente está encontrando. Praticamente todas as empresas, não só participando dos comitês de crise, dos comitês dos conselhos de administração, mas também no projeto todo de ajuda das empresas nesse momento. Tá?
Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer para contribuir com o debate nessa noite é trazer um pouquinho esse conceito de bola ao centro, né? Vamos lá, botar a bola na marca da Cal e ver quais são as melhores práticas que as empresas estão tendo no sentido de buscar resultados, certo? Logo que eclodiu essa condição toda da crise, de março, a gente obviamente foi, né, sugado por muitas empresas, pelo mercado de uma forma geral, para contribuir com ações ou planos de contingência no sentido de garantir que as empresas pudessem ter a mínima sobrevivência possível, sentando em cima do caixa, repactuando contratos, revisando a questão toda de estrutura funcional, colocando o pessoal em casa, em férias, em suma, fazendo aquele conjunto de atividades que a gente entende como atividades emergenciais de sobrevivência de qualquer empresa no momento de enfrentamento que a gente está vivendo, certo? Só que, a partir desse momento, a gente, eu acho que começou a entender um pouco mais, os executivos começaram a ter um pouco mais também de consciência crítica, de analisar o que estava acontecendo. E esse momento, sempre que é um momento curioso, né, a gente começa, evidentemente, a ter que entender os elementos, os efeitos que essa crise ou essa condição adversa vai trazer na nossa empresa no curto, médio e longo prazo. Muito se fala hoje, começou a se trazer essa questão toda de uma realidade que é a nova realidade, o famoso do novo normal, né? Mas o que a gente acabou enfrentando em muitas empresas é que esse novo normal, essa adversidade, na verdade, já vinha dominado por empresas que estavam sofridas, tanto em complicações que nós vemos de governos passados, etc., de uma retomada de agenda de crescimento ainda muito lenta nas empresas e que, de certa forma, não favoreceu a gente no ano passado. A gente já tinha, de uma forma geral, as empresas tinham nos orçamentos deste ano uma expectativa de crescimento, mas muitas chegaram combalidas nesse negócio, todo chamado de input, e evidentemente que apanharam um bocado. Então, esse novo normal, nós aqui, humildemente, temos entendimento que, na verdade, ele trata de uma nova narrativa. E essa nova narrativa, ela propõe que a gente faça uma revisão da nossa estratégia. E é o que a gente tem feito em muitas empresas. Redesenhar a estratégia para que a gente possa ir ao mercado a partir de novos paradigmas, de novas ideias, de novas formas de fazer o go-to-market, de ir para esse mercado de uma forma mais estruturada, mais organizada. Só que tem uma frase, Bica e Calil, que eu gostaria que fosse minha essa frase, daquelas que a gente tem, né, a vontade de roubar dos grandes frases. Né? E essa frase é do Peter Drucker, né? Diz que a cultura almoça a estratégia no café da manhã, certo? Engole a estratégia no café da manhã. E a gente vê que muitas empresas ainda, curiosamente, muito embora se tivesse que fazer exatamente isso, transcender nesse momento de crise, não tinham nenhuma estratégia. Não é o fato de ter uma estratégia pouco consistente, é não ter nenhuma estratégia. Né? Certa feita, me perguntaram assim, Clóvis, como é que a gente determina que uma estratégia ela é vencedora? A estratégia ela tem um shape, né? Os americanos usam muito essa linguagem, dizendo que uma estratégia ela é sexy. E qual é o shape de uma estratégia? Coerência. A estratégia precisa ter coerência, as coisas têm que estar se falando. A gente precisa construir, então, portanto, um modelo de execução que seja coerente com a própria estratégia. Quando você não tem uma estratégia, não dá nem para sequer a gente alinhar essa tal da coerência. Então, o que a gente começou a trabalhar em muitas organizações, aqui de N tamanhos diferentes, foi a compreensão de que o resultado estava advindo para umas e não para outras, balizadas exatamente numa dicotomia. Quem tinha estratégias coerentes e quem não tinha estratégias consistentes para esse mercado. Já não nem mais olhando para o próprio segmento, mas olhando especificamente a realidade de cada empresa. Por exemplo, se a gente pegasse um segmento de cosmético, nós temos uma realidade muito diversa entre o resultado que a Natura vem apresentando, na forma como ela está fazendo a ida ao mercado e a sua estratégia competitiva, e o que o Boticário está fazendo por conta do que, apesar de estar no mesmo segmento, são empresas que têm modelos diferentes, uma com franquia, outras indo ao mercado num outro modelo de execução comercial, certo? Agora, quando a gente fala, então, portanto, dessa nova narrativa, né, de onde é que está vindo essa nova narrativa? Vem, basicamente, da compreensão de uma dinâmica diferente de mercado. A gente está vendo hoje um ambiente cada vez mais competitivo, a pizza desse dinheiro está cada vez mais restrita,
né? Muito embora muitas empresas tenham dito, né, Calil, de que não tem acesso ao banco e ao dinheiro bom, porque os bancos só emprestam para quem não precisa, na verdade não é bem assim, né? Se você tiver um projeto consistente, apresentar para o banco, obviamente você vai ter muito mais condição de ter o acesso a esse recurso, certo? E essa nova narrativa, então, portanto, ela passa em muitas empresas por 3 grandes verbos, que são os verbos que estão orientando para quem não tinha a construção de uma coerência na sua estratégia, o desenho dessa estratégia. Primeiro ponto, revisar aquilo que já estava sendo feito e que já precisava ser feito. Por exemplo, muitas empresas estão sofrendo hoje um chicote de liquidez, empurrando para frente determinados volumes de pagamento, procrastinando determinados contratos que lá na frente vão, de uma certa forma, impactar na sua própria condição de sobrevivência, caixa e oxigênio. Então, é um momento importante também das empresas, nesse momento, desse verbo de reavaliar, de revisitar, fazer aquele dever de casa que já não tinha sido feito lá atrás, demitir gente que não entrega, né? Tirar produtos, evidentemente, que não têm nenhuma uma contribuição para o próprio resultado da empresa, são produtos que já mereciam uma obsolescência necessária, uma revisão do portfólio de soluções que vai ao mercado, enfim, fazer um trabalho, então, portanto, de casa, que o Calil depois vai melhor até abordar, que é de olhar um pouquinho para a sua estrutura interna e adequar essa estrutura à própria nova realidade desse mercado, frente a esse contencioso de um mercado muito mais enxuto e, portanto, muito mais competitivo. O segundo movimento, eu acho que é do reposicionamento, né? Eu acho que, um exemplo agora, a Marco Polo, Bica, não sei se eu havia comentado isso contigo, né? Ela está num movimento muito curioso, né? O segmento operador de transporte, por exemplo, municipal, urbano, está combalido, né? As empresas estão numa situação bastante complicada, já é um mercado extremamente esmagado em termos de margem, e a Marco Polo agora se reinventa, indo ao mercado e às prefeituras, por exemplo, oferecendo às prefeituras um trabalho de consultoria para entregar a mobilidade urbana de uma forma diferente, ou seja, não é bypassando o operador, mas indo até o ente final, o consumidor, o end user, e oferecendo, então, portanto, para esse cara uma solução diferente. Então, mesmo grandes companhias estão fazendo esse primeiro trabalho de casa, vamos de novo, revisitando aquilo que deveria ser feito. Segundo, se reposicionando no mercado. E o terceiro, reforçando determinadas prerrogativas que sempre existiram, que são importantes, que a gente não pode abandonar. Eu acho que uma boa ilustração desse, vamos chamar, reforçar o aspecto do acerto, né? É olhar para aquilo que se estava fazendo e manter o que se está fazendo, sem vergonha de dizer, ó, sempre fizemos assim, e isso faz parte da nossa construção da história. É um terceiro grande verbo interessante. O Jeff Bezos, né, aquele homem bonito que tem, né, a pequena fortuna de 120 bilhão de dólares na conta, presidente e fundador da Amazon, né? Esse homem foi indagado recentemente num evento sobre como é que ele imaginava o mercado futuro, o varejo, após a Covid, daqui a 10 anos. E eu achei curiosa o que ele trouxe como resposta. Ele disse assim, olha, a gente aqui na Amazon nunca sustentou uma estratégia olhando 10 anos. Qualquer chute que se der acima de 2 anos é um barco na estratosfera. A gente não tem condição de ver para onde é que vai o mundo em 10 anos. Não se tem lastro estatístico para a gente poder projetar o mundo num cenário tão distinto, tão distante como esse. A gente faz aqui na Amazon o que sempre fez. A gente olha para aquilo que não vai mudar. E o que não vai mudar? Na nossa visão da Amazon, eu achei interessante a colocação dele, o cliente vai querer um bom produto, com qualidade, uma entrega rápida, ao preço adequado, o que eu estou chamando, então, portanto, de um shape coerente com o mercado. Ele disse assim, até de uma forma jocosa, é muito pouco provável que daqui a 10 anos, mesmo que seja, alguém vai me encontrar na rua e vai dizer assim, senhor Bezos, eu acho que a Amazon cobra pouco, vocês tinham que aumentar o preço. Senhor Bezos, vocês entregam muito rápido, vocês tinham que prorrogar essa entrega. Senhor Bezos, a qualidade do produto de vocês é muito boa, não precisa tanta qualidade. É pouco provável que isso vá acontecer. Então, nessa nova narrativa, o que a gente está vendo é exatamente isso. O mercado está mudando, porque as prioridades do mercado também estão mudando. Existem 2 grandes prioridades no consumo, de uma maneira geral. A primeira, diz respeito ao aspecto financeiro, mais determinante até do que a segunda, o aspecto da própria proteção à saúde, certo? O CAGED apontou agora recentemente, os dados do desemprego no Brasil são assombrosos, né? Alguma coisa na casa de 40% da população economicamente ativa do Brasil está sofrendo com a óbvia condição de reestruturação das suas dívidas por conta do quê? De não ter dinheiro para pagar as contas, certo? Vocês nessa conversa para dar base,
primeiro ponto é justamente esse, né? A bola ao centro, o que a gente precisa fazer para, daqui para frente, estabelecer o avanço. Segundo, é entender as novas narrativas e o novo comportamento e nos reposicionar, revisar ou manter aquilo que é importante no desenho de uma estratégia. E o terceiro ponto, que eu acho que é o importante, que eu queria dedicar um pouco mais de atenção e penso, é a questão toda da execução comercial, como o Bica muito sabe. Tá? Essa questão da execução comercial, para nós aqui na Alcon, tem virado uma religião, um evangelho de contínua divulgação. Certo? A gente tem encontrado em muitas empresas ainda uma dificuldade de entender o que é o conceito da execução comercial e o como que esse go-to-market, dentro de uma estratégia coerente, ele é determinante para o sucesso das empresas. O que quer dizer execução comercial? O conceito de execução comercial é um conceito muito abrangente. Simplificando, é o seguinte, é uma filosofia de negócio, é uma nova cultura organizacional, da qual, do porteiro ao presidente, todo mundo está orientado em ajudar a vender, fazer o make new money, botar dinheiro para dentro de casa. Por quê? Porque por melhor que seja todo o teu modelo estratégico para aquelas ações de enfrentamento, se ali na frente a gente não tiver o make new money, botar novo dinheiro para dentro de casa, a partir do quê? Da capacidade competitiva da empresa de ir a mercado, aumentar o seu market share, garantir vendas com qualidade de vendas com margem, ela não tem condição de sobrevivência, certo? E a sorte que nós tivemos nessa trajetória de 34 anos de consultoria, que a gente teve trabalhando com Coca-Cola, Apple, Nike, Disney, essas companhias, é de que essas empresas todas se fazem vencedoras porque elas são vocacionadas a olhar para o mercado, colocar o cliente e desenvolver coerência em toda a estratégia e processo internos para fazer com que o cliente seja prioritariamente atendido, não na sua vontade, mas seja provocado na geração da própria demanda, certo? Então, por exemplo, só para ilustrar isso, senhores, todo santo dia na Coca-Cola, em qualquer franquia do mundo, do Oiapoque, da Transilvânia à Patagônia, não interessa o lugar, todo santo dia de manhã tem uma reunião matinal, orientando todos os colaboradores, não só da área comercial, a ajudarem a vender. Em companhias como essa que eu estou citando, tem dois tipos de gente. Aquele sujeito que está vendendo e o sujeito que internamente ajuda a vender. Quando os processos não são orientados dessa forma, de contribuir para o próprio resultado, há feudos, há silos internos da empresa. Há uma pessoa lá na análise de crédito, geralmente aquela pessoa já cinza, com aquela voz de cigarro, cadê o documento do cliente? Onde é que está a via cor-de-rosa do cara? Entravando o processo. O cara de TI, ele vai dizer, eu só consigo mudar essa plataforma de serviço, uma ordem de serviço, e aí o cliente fica desassistido porque tem um cara no crédito que não está vendendo, tem um cara que não está lá no TI, não está ajudando a vender. Dia desses, Calil e Bica, eu estava numa empresa ali em São Paulo, que é uma empresa de execução comercial, feia, e é bacana sair do próprio restaurante da empresa, do refeitório, o presidente cumprimenta a senhorinha da limpeza, ela varrendo o pátio da empresa, e ela larga essa pérola. Patrão, como é que está o faturamento nesse mês? Estamos conseguindo... Aí fica legal. Quer dizer, quando o porteiro está preocupado com a necessidade de giro, certo? Quando o peão, como pejorativamente a gente fala, né, o peão no sentido mais afetivo, está lá almoçando no bandejão e ele olha, a margem de contribuição está caindo. Quer dizer, aí o negócio está ficando legal. E empresas que constroem essa cultura de serem voltadas para a execução comercial são empresas que, neste momento, independente do segmento, estão se mostrando mais rápidas na retomada do próprio make new money. Ou seja, são empresas que não estão abdicando de fazer o dever de casa, de se reposicionar, mas fundamentalmente estão realizando uma ida ao mercado como prioridade nesse próprio ambiente. Tá certo? Então, eu acho que se Jeff Bezos pudesse ser juntado ao próprio conceito do Peter Drucker, né? Quer dizer, a estratégia ela perde para a cultura, mas se a estratégia e a cultura estiverem orientadas à execução comercial, olhando para fora com ímpeto e agressividade, a gente vai realmente conseguir capturar uma parte importante do mercado que está aí, independente do segmento. Tem um ponto só para reforçar e finalizar, Bica, eu passo a palavra já para a mediação, é de que nos últimos 20 anos a gente tem monitorado
o gap de execução das empresas, certo? Por conta daquilo que os gringos ali, Calil, chamam de pouca voia, vontade de ir para cima do mercado. Isso aí. Tem um shape de uma estratégia, não tem um desenho de execução, não olham para o mercado, não criaram essa cultura, não se reposicionaram ou não mantiveram os seus acertos, o gap que está indo todo santo dia para o esgoto é de 30% a 40% do potencial o resultado das empresas. Está indo para o esgoto. Não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com crise, com impeachment, com Bolsonaro, com Lula, Dilma, escambau. Certo? Tem a ver com ela própria, ou seja, as empresas estão perdendo mais para elas mesmas por não terem esse direcionamento estratégico do que necessariamente porque estão sofrendo no próprio mercado. Então, se essa crise trouxe alguma coisa de novo, que é pouco, né, de uma coisa de novo que essa crise trouxe, exatamente isso. É a diferença entre quem lá atrás vendia e quem tirava pedido. Quem era comprado, tá certo? Então, aquelas empresas que vão ao mercado dessa forma, obviamente, vão ter muito mais resultado, certo? Eu acho que deu para dar um panorama geral, né, Bica, para provocar o racional. Eu te dei a palavra agora para reflexão e passamos a bola, tá certo? Eu acho que, como sempre, né, o Clóvis foi direto ao ponto, tá? E ele falou, acho que dois temas, né, que dão uma entrada boa para o Calil. O primeiro dele, money, né? Ou seja, no money, no gain. Né? Precisa de dinheiro para poder conseguir vender, até para tirar pedido, porque para pagar a conta da internet tem que ter dinheiro. Né? Mas, por outro lado, também eu acho que ele tocou num ponto que o Calil pode dar um pouquinho de contribuição aí, que é excelência, que é competência, que é transformação, e que isso não é só aqui no Covid, como nós estamos hoje. Nós temos um bom exemplo aí do que vem acontecendo, até o próprio Calil vai comentar conosco, tenho certeza. Calil, palavra com você. Bom, prazer muito grande estar contigo, Sérgio, e a Tarvos, que tem feito um papel importante na sociedade, um belo trabalho. O meu amigo, também Clóvis Lumertz, da Alco, que é uma referência no seu segmento, extremamente atualizado e buscando sempre orientar boas práticas de mercado. E, para mim, é um prazer muito grande pegar aqui um aprendizado e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. Porque quando a gente compartilha conhecimento, é lógico que a gente também está aprendendo no seu dia a dia. Quando eu coloquei que algumas exposições que eu ia colocar hoje, aqui nessa live, que era o tema de casa, processo da gestão interna, políticas comerciais se adequando ao mercado e principalmente um momento da diversidade, como é que tu renegocia contratos, como é que tu busca novas linhas para operar. O principal ponto que eu trago aqui, que tanto para a iniciativa privada como para a pública, o tema de casa começa com gestão com competência. Quando eu digo competência, primeiro é ter seriedade nos seus princípios, depois da seriedade nos seus princípios, é cuidar do teu negócio o dia a dia, com muita estratégia, como o Clóvis colocou. Então, eu vou trazer aqui, que eu tenho na minha companhia, a Janete Lontra, na presidente do Badesul, juntamente com o José Cláudio, o vice-presidente, mas nós temos também o secretário de Estado, porque o Badesul ele tem 21 anos de idade. Ele é 99,99% é do Tesouro do Estado. Então, tu, Bica, é dono, o Clóvis é dono e todos aqueles que estão nos assistindo nessa live são donos. Então, nós temos que ter um raciocínio claro. Ela é empresa pública e dinheiro público tem que ser muito mais bem cuidado do que aquele empreendedor que arrisca o seu próprio dinheiro no seu negócio. Então, eu tenho uma satisfação porque o governador do estado, no momento que ele nos mantém numa diretoria, tanto eu como meus colegas, ele designa o papel da continuidade de uma gestão séria e dentro da política que ele está adotando no estado, que é a política do cuidado do dinheiro público, da gestão como excelência
E nós ficamos muito orgulhosos, porque o Badesul tem 21 anos, mas ele está com patrimônio líquido de 730 milhões. E nos últimos 3 anos ele cresceu o seu patrimônio líquido. Em 2017 era 689 milhões, em 2018, 708, que há 5 anos atrás o Badesul tinha um prejuízo de 70 milhões, nós, felizmente, em 2017 já se buscou um resultado de 13 milhões, 2018, 18 milhões e 2019, 30 milhões. E qual a diferença do Badesul de uma outra instituição financeira? O Badesul é uma agência de fomento. Ele ajuda a balizar o mercado, porque o banco comercial, o banco de varejo, ele é diferente de uma agência de desenvolvimento. Primeiro, que nós damos dinheiro a longo prazo. Segundo, ele é integradíssimo à política de quem está à frente ao governo. O nosso governador Eduardo Leite tem uma política de desenvolvimento, a gente cumpre a política de desenvolvimento. O Badesul, nesses 21 anos, é o responsável hoje do setor energético, tanto das usinas como do eólico. As grandes inovações que teve no Estado foram praticamente todas financiadas pelo Badesul. Então, quando eu falo tema de casa, eu dou o exemplo do Badesul. O que se fez? Estamos há 102 dias com esse problema dessa pandemia. O que se fez? Ações de gestão interna que servem tanto para a iniciativa privada como para a pública. A criação da comissão de crise para assuntos relativos à Covid, porque nós vivemos um problema emocional, tanto como a pandemia. É o medo daqueles que trabalham, a disponibilização de todos os EPIs para os procedimentos necessários, o cuidado especial com aqueles grupos de risco. E, segundo, adequação faz parte da estratégia. Como é que tu vai adequar quando tu tem que ir imediatamente para um teletrabalho? Estava preparado para esse teletrabalho? Porque nós estamos há 100 dias com aquele atendimento somente o necessário presencial. O resto todo ele é por teletrabalho. Então, tu vinha de uma rotina burocrática de acompanhamento de processos que tu passou a ser todo ele eletrônico. Então, tu tem que te adequar, por mais que tu queira ter processos de gestões todo informatizados, aí tu começa aquelas duas perguntas. A TI não está me atendendo isso. O comercial não está conseguindo dar a resposta imediata. E o fundamental, o que é o tema de casa que eu coloquei, Bica e Clóvis? Tema de casa é a revisão orçamentária. A tua revisão orçamentária. A minha empresa, antes de ir buscar o dinheiro no mercado, ela fez o tema de casa de diminuir todas as suas despesas? Aonde que eu posso enxugar minhas despesas? Aonde que eu posso enxugar meus processos? Aonde que eu posso ser mais eficaz? Esse é o primeiro papel. O segundo papel, na minha gestão interna, eu posso redimensionar ela e diminuir custos. Custos administrativos é aquele custo desde o controle da despesa do que eu tenho terceirizado, do que eu tenho de serviços, desde o que eu fiz de uma política para diminuir a minha conta de luz, minha conta, as outras contas diárias. Minha folha de pagamento. Eu posso ter aquele processo que tem parte do pagamento que é por parte do Estado, diminuir a carga horária, eu tenho que readequar o mercado. E aí, depois que vai para isso, que o Lumertz é muito mais eficaz que qualquer um para falar das políticas comerciais. Como é que eu vou me manter no mercado e como é que o mercado vai reagir a essa pandemia? Ele vai para que sistema de compra? Como é que eu estou adequado para ser o mais ágil, o mais rápido e atender ao meu cliente?
Se eu tenho um mercado lá na esquina, eu já criei o pronta entrega do meu mercado. Se eu não tinha o serviço de entrega domiciliar, eu coloquei esse serviço. Então, tudo isso é mercado. O mercado tu te readapta à circunstância e na diversidade que tu cresce, na diversidade que tu vai criar novas opções de mercado. E agora entrando diretamente ao Badesul, que ele tem um compromisso também, porque como ele é uma agência de desenvolvimento, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é dar continuidade a uma gestão, porque o braço de desenvolvimento do Estado, muito das políticas públicas passa pelo Badesul. Então, a primeira coisa que o governador pediu para nós, e a Secretaria de Desenvolvimento, tanto o Bender como agora o Rodrigo Lorenzon, nos pediu, é a renegociação. Renegociação é que nem tu botar dinheiro vivo no mercado. Tu dá o fôlego dos compromissos. Nós tínhamos 660 contratos que deu para incluir em algum tipo de negociação. Os contratos empresariais, que representava 386 milhões, nós conseguimos dos empresariais, dos 386 milhões, nós conseguimos renegociar 47 milhões, ou seja, 425 contratos que nós ou jogamos para longo prazo, ou nós readequamos a fórmula de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira de pagar. O rural, o Badesul é muito forte no rural. Dos 71 milhões de contratos que nós tínhamos, que era 241 contratos, e daí é direto no CPF do produtor rural, nós conseguimos renegociar 15 milhões, ou seja, 20% desse valor nós jogamos para longo prazo para esperar, porque também nós sofremos uma estiagem, não só o problema do Covid, mas nós estamos vivendo uma estiagem no Estado. E nós temos, desses 457 milhões, nós renegociamos 62 milhões, ou seja, 15%, jogamos a um tempo mais longo. E o nosso cliente também, porque o Badesul ele faz muito a parte de desenvolvimento nos municípios. Nós temos como cliente nosso 300 dos 457 municípios, 350 municípios têm operações com o Badesul. Toda a parte de infraestrutura, desde um posto de saúde até uma construção de uma creche, ou a parte de infraestrutura do município, muitos são financiados pelo Badesul a longo prazo. E é com inadimplência zero. É muito bom trabalhar para o município, porque é um consignado do ICM a receber no futuro. Então, o ICM a receber no futuro. E o Badesul ele é diferente de um banco de varejo. Não tem contrapartida nenhuma. Quem opera com o Badesul não precisa comprar consórcio, não precisa comprar outras aplicação, ou não precisa ter seguro, porque ele faz o dinheiro público subsidiado para o desenvolvimento. E os nossos funds são da Ministério das Cidades, que nós temos o Fungetur, esse Fungetur que é todo plano assim, por exemplo, desde um hotel a gente financia, como financiamos cases de sucesso, desde o Slowlandia e outros tantos, o Hard Rock Café, tudo isso passa pelo Badesul. Né? Então, nós conseguimos, o que era Fungetur, nós conseguimos prorrogar por 6 meses os pagamentos. O que era BNDES, todos os financiamentos do BNDES, imediatamente nós fizemos de forma digital, nós renegociamos para os nossos clientes. Tudo que já tinha como portaria. Também do BNDES, o programa de composições de dívidas, aquilo que estava vencidos ou as vincendos, nós também conseguimos prorrogar. Na FINEP, que é de inovação também. E nós conseguimos manter linhas de crédito.
nós conseguimos mais um recurso do Fungetur, mais 60 milhões, porque o setor de eventos, o setor do turismo teve toda essa baixa, precisava até capital de giro para pagar a folha de pagamento. Conseguimos o PIMES, que é o programa nosso dos municípios, a ajudar toda a área de saúde, desde compra de equipamentos para os municípios. E o Tecnova, que é toda essa área de inovação para a saúde, nós também fizemos financiamentos e conseguimos também, nesse momento difícil, às vezes as empresas não têm garantias reais. Então, nós conseguimos o RS Garante, que é uma carta de garantia para os pequenos produtores que têm um próprio garantia do Estado, ou garantia dos fundos garantidores. E agora nós estamos na reta final com o Pronamp, que vai ser um programa para esse segundo semestre, que é para o pequeno e médio empresário, que o funding vem do próprio Banco do Brasil e do Banco Central. Então, serão alguns programas extremamente importantes. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para todos, que independente de ser público ou privado, o que vale é fazer o dever de casa, é o tema de casa, é gestão. Gestão se faz desde uma renegociação com competência e se sabe o tamanho do seu cobertor. Nós estamos vivendo num momento que talvez até essa pandemia ajude a gente a readequar a empresa para o tamanho que ela pode, que ela tenha capacidade de talvez fazer uma retomada no mercado. Eu acho que é nas adversidades que a gente tem a oportunidade de crescer. Adversidades não vamos olhar como uma tragédia. Infelizmente, estamos com muito desemprego, infelizmente, estamos com muitos que não conseguiram sobreviver, mas vai ter oportunidades para quem sobreviver. E sobreviver com o quê? Com competência, com talento e com estratégias. E a estratégia está no dia a dia do seu negócio. Ninguém melhor do que o empreendedor que conhece o seu negócio de dizer assim, aonde que eu vou buscar um mercado novo ou manter o meu mercado numa nova fórmula de atuar, com menos despesas e buscando sempre aquilo lá. Quanto é que é o meu resultado? Por exemplo, nós, quando assumimos o Badesul, ele tinha a Basileia, que é o que mede o teu modelo de gestão, as tuas capacidades do teu negócio. A nossa Basileia estava com quase intervenção do Banco Central, que ela estava com 13% de Basileia. Hoje, a Basileia do Badesul é quase 22%. Então, ele equilibrou-se financeiramente no mercado e com respaldo que todos entendem a gestão que está sendo feita no Badesul. Então, eu acho que a gente está aí para aprender. Na diversidade, a gente não pode esmorecer. Muito bom, Calil. Só que eu gostaria de fazer um lembrete aqui. Nós tivemos um problema técnico no início, o que nos atrasou 15 minutos. Então, nós vamos até às 20h15 para cumprir o nosso plano de debate. Eu gostaria de iniciar agora aquele clássico bate-bola, tá? Mas eu não podia me furtar de parabenizar o Calil pelo desempenho dele, da diretoria do Badesul, porque quem acompanha especificamente este banco, né, e a importância que ele tem no fomento, e aí eu vou deixar o lado público separado, tá, porque esse tem uma missão já bem definida e tudo mais, mas ele tem uma entrada de fomento muito forte nas atividades do Estado, em praticamente todas as áreas. Tá? E o que se viu no Badesul foi realmente um exemplo de superação, um exemplo de mudança muito rápida, né? E que vem a realmente tocar naquele ponto que não interessa onde você está, a competência é que faz a diferença. Né? Mas aí tem um detalhe que eu acho que eu gostaria de explorar com vocês. Clóvis, esse assunto de competência e execução, a gente discute isso há muitos anos, né? Que não adianta uma grande ideia sem uma execução primorosa. Né? Por outro lado, a gente na Targus tem, já comentamos isso, né? O nosso propósito é ajudar a perenidade das empresas através de resultado, a gente não foge disso. Né? A gente enfrenta muitas vezes
aquele assunto do medo que o Calil puxou, né, do próprio empresário. Porque, claro, você começa, numa crise, você começa a ter as visões do inferno, né, Dante ali olhando para você, né, e paralisa. Né? Mas nesse gancho do Calil, da oportunidade e no tema de transcendência, tá? A execução em si, você consegue, parafraseando teu amigo Drucker, tá? Você consegue engolir um pouco a cultura? Como é que a gente consegue fazer isso? Depois, para o próprio Calil, como é que conseguiu fazer? Tá? Eu acho que aí tem um ponto muito importante para a transcendência. Certo. Pergunta que dá um congresso, né, Sérgio? Né? Dá um congresso. Vamos lá por partes. Primeiro, parabéns, Calil, pela abordagem, parabéns pela gestão do Badesul, né? Reiteradas aqui os comentários da importância do Badesul para o Estado como uma agência de desenvolvimento para o nosso grupo, para o nosso universo empresarial, né, Bica? De uma forma geral, ampla e restrita, inclusive para o próprio agro, tão importante, tá? Bica, eu acho que tem uma coisa importante. Existe hoje um conceito que a gente está batendo há muito tempo, que eu acho que o mundo está mudando, há um novo normal, papapá. O mundo sempre mudou, não é? Desde que o mundo é mundo, o mundo muda, não é isso? A grande competência que eu acho que está dentro do discurso do próprio Calil, nessa tua pergunta, é conseguir fazer isso de forma rápida, certo? Quer dizer, a velocidade hoje, a adequação ao cenário incontrolável é a mais importante que o tamanho da empresa, certo? Antigamente, eu me lembro que era muito comum a gente, em grupos empresariais, viu os empresários industriais potentados se cumprimentando, prazer, fulano de tal, 7.000 colaboradores. Hoje o tamanho não é determinante, a velocidade de adaptação é que é a grande competência. E a qualidade da gestão que está se vendo na própria condição dos números que o Calil trouxe, que é uma surra de evidência, é de que o Badesul mesmo foi um bom exemplo desse modelo de gestão, de que a cultura pode mover-se de forma rápida, tá certo? Agora, tem alguns estudos que mostram que uma cultura organizacional ela leva de 3 a 7 anos para fazer essa virada de chave. É um processo lento e intensivo, na qual eu acho que, fundamentalmente, o grupo gestor, o board da companhia, tem que ter essa coisa que a gente chama da voia, de ir para abdicando do próprio medo, tá certo? Existe um livro de um autor chamado Eckhart Tolle, chama-se O Despertar de uma Nova Consciência, tá certo? Ele faz uma provocação dizendo que, a partir do momento que brota a consciência do ser humano, brota o ego como estrutura psíquica. E o ego, muitas vezes, embota a própria empresa. O cara diz assim, sempre fiz assim. O ego mata as empresas. E o Charles Darwin trouxe na sua construção do livro, da tese da origem das espécies, que mostra que as espécies têm medo. Certo? Não fosse o medo, a gente também não. Quem lá atrás não teve medo, não se arriscou-se mais, não usou máscara e passou álcool gel. O medo também mata as empresas. Há uma dualidade, então, portanto, que eu acho que é interessante, o equilíbrio que o Calil trouxe no discurso, que eu acho que é importantíssimo isso. Existem pendulares momentos para se ter medo e pendulares momentos para se acreditar. E eu acho que o momento do medo já substituiu-se, né, para aquelas empresas vencedoras na crença, na esperança de fazer um resultado diferente. Tá certo? Então, eu pego esse comentário de que eu acho que a gente pode mudar essa cultura de forma rápida, certo? Como? Se houver um amplo processo de engajamento, um grande movimento organizacional, no sentido de fazer essa coisa acontecer rápido. E aí, evidentemente, abdicando, né, do paternalismo, da falta de profissionalismo, daqueles penduricados todos que durante o tempo foram modismos. Eu acho que esse niilismo de olhar um pouquinho mais para o próprio negócio, adorei esse discurso do Calil, olha para o negócio e diz assim, escuta, o que está dando certo que você vai manter, o que você vai fazer para reestruturar, como é que você vai provocar fazer uma empresa mais enxuta, mais leve e objetivada, o resultado, qual é o teu projeto de mercado para poder buscar esse resultado. Agora, reiterando o teu ponto, no discurso isso é lindo, né? Agora, como é que faz isso na prática, né? Eu acho que o primeiro ponto eu acho que nós precisamos botar no papel, sabe? Ter um projeto, mostrar um projeto. A partir do momento que você vê que tem uma agência de fomento, um banco importante, como o próprio Badesul, apontando, olha,
existem recursos, existem a condição de repactuação de contratos. Me mostra o projeto, certo? Vamos ver qual é esse projeto. E eu queria, a partir disso, também aproveitar e fazer uma pergunta para o Calil em cima disso, Calil, que é a seguinte: você está trazendo aqui que existe um momento de olhar para uma empresa e avaliar a sua qualidade da gestão pela reestruturação da proposta e também da questão toda da vocação da empresa ao crescimento, dela conseguir mostrar que o crescimento pode ser financiado, que justifica o crescimento, certo? Que justifica o aporte, o funding desse processo. O que vocês entendem como sendo hoje no Badesul mais relevante? A questão toda de provar a vocação a crescer, a buscar mais resultado, ou a capacidade de fazer, arrumar a casa? Existe alguma coisa um pouco mais importante ou ela está em pé de igualdade? Né? Primeiro, eu concordo plenamente contigo quando a gente tem que ter um planejamento estratégico e tomar as decisões, aplicar essas decisões e ser ágil. Eu dou um exemplo do Badesul, por exemplo. Veio a Lei 13.303. Quando aconteceu aquele escândalo na Petrobras, veio uma Lei 13.313, de tu ter auditoria interna, de tu ter o compliance. Pergunta qual é a primeira instituição no Rio Grande do Sul que aplicou a Lei 13.303 na íntegra. O Badesul foi o primeiro. Por que o Badesul foi o primeiro? Porque ele fez os que, desde o controlador ao conselho de administração, muito bem presidido pelo Ricardo Engel, toda a diretoria e todos os funcionários, do mais assistente administrativo à diretoria, estavam comprometidos. Então, certo. Onde há o comprometimento, há um alinhamento. E para responder a tua pergunta, de forma clara, quando se analisa um projeto no banco de desenvolvimento, é que esse projeto, mesmo que ele fosse um projeto primeiro de saneamento e depois de novos mercados, a gente sempre analisa a capacidade de endividamento que ele tem e que no seu fluxo de caixa operacional ele vai ter para honrar o banco. Ele vai ter um upgrade nas suas receitas e no seu resultado para pagar o seu endividamento. Não é se descapitalizar ou ter que depois vender um patrimônio para pagar o banco. Então, sempre se analisa qualquer projeto. Essa é a função de um banco de desenvolvimento. Ele ser o parceiro daquele que vai criar o seu novo negócio, ou daquele que vai aumentar uma linha de produção, ou daquele que vai fazer um saneamento, ou daquele que acredita no momento que ele precisa de um capital de giro para botar mais produto no mercado para buscar mais venda. Então, o banco de desenvolvimento, o papel dele é entender a iniciativa do seu cliente. Por isso que ele analisa o fluxo de caixa, por isso que ele analisa todo o processo e por isso que o dinheiro é dado a longo prazo. Para viabilizar o próprio projeto, né, Caio? É isso aí, tu tens toda a razão. A gente só pode ver um projeto no todo. Quando um cliente apresenta que ele vai fazer um pavilhão e vai comprar tal tipo de máquina, nós temos o capital de giro acoplado, que a gente é a única instituição que te dá capital de giro no mesmo prazo que tu vai pagar o teu pavilhão. Tu vai para um banco comercial, coisa, ele te dá um capital de giro sem carência e tu já começa a pagar e no máximo em 36 meses. Não, nós conseguimos dar o capital de giro acoplado ao tempo que ele vai pagar o pavilhão. Se é em 5 anos ou em 10 anos, tu pode pegar o capital de giro para pagar em 10 anos. Então, essa é a diferença de um banco de desenvolvimento e fomento. Mas, Calil, aí nessa linha que você está comentando, tá, de projetos e tudo mais, uma das coisas que a Tarvos já há bastante tempo vem batendo forte é que não existe falta de dinheiro, existe falta de bons projetos. Né? E esses bons projetos, eles não são só uma ideia, eles precisam ser transformados num plano, né? E num plano execuível. Né? Agora, você comentou uma coisa que a gente tem também batido bastante, que é o seguinte: cada empresa tem seu tamanho. E muitas vezes você precisa diminuir de tamanho para poder crescer novamente. Porque você cresceu de forma atabalhoada ou você aproveitou uma oportunidade e não soube
fazer o tema de casa. Isso é muito comum, a gente vê bastante. O Clóvis trouxe, no início da apresentação dele, o fato de algumas empresas já estarem cabalhantes no ano passado, né, e que acabaram esse ano tendo problemas. Nesse aspecto, você consegue, dentro do Badesul, consegue identificar esse tipo de projeto? Qual é o volume de projetos que têm viabilidade e que acabam andando versus os que são apresentados? Tem uma estatística que possa ser... Nós gostamos muito, nós gostamos muito de trabalhar com indicadores, mas eu posso te dizer que 50% dos projetos que entram, ele tem problema, porque muitas vezes não é porque eu estou aqui com a Tarvos ou estou aqui com a Alcon do Clóvis. É muito importante uma empresa ter suas consultorias. A consultoria te traz uma visão ampla de mercado, não fica extremamente só no teu dia a dia. Eu quero te dizer que os projetos que vêm com quem tem consultoria, quem tem assessoria, eles são muito mais, com uma visão muito mais ampla, porque tira um pouquinho da paixão e começa a trabalhar na razão. Porque tu sabe que o empreendedor, que a gente tira o chapéu para eles aqui, eles começaram uma empresa familiar, eles se dedicaram, mas chegou um momento, às vezes, que precisa mais uma visão estratégica do negócio, do mercado. Então, por isso que é importante. E não é porque eu estou aqui numa live com a Tarvos e estou aqui com a Alcon junto, é fundamental. Sempre quando há uma consultoria, os projetos chegam mais redondinhos e é mais fácil porque tu já está vendo o hoje, o amanhã e o futuro. Tu está fazendo os prós e os contras, tu está fazendo todo um plano estratégico realmente consistente. Então, nós sempre deixamos à vontade quem queira apresentar sozinho os seus projetos ou quem chega com os seus consultores. Eu quero te dizer que quando chega com seus consultores, chega muito mais redondinho. Desses 50% que são aprovados, com certeza a maioria chega com consultoria. Muito bom. E nós estamos já nos encaminhando para os 10 minutos finais aqui, tá? Na minha opinião, está muito bacana. Estou aprendendo um monte aqui, diga-se de passagem, tá? O que é bom. Tá? E eu queria só fazer uma provocação para os dois, no sentido de que a gente fala de transcender a crise. Né? Então, se a gente pudesse resumir aqui, eu diria que sim, existe um ato de vender, e eu acho que isso o Clóvis traz dentro do seu DNA, tá? Mas ele não traz isso porque ele um dia acordou enxergando isso, mas porque ele viu diuturnamente isso em quem está indo para frente. Eu acho que aquela figura da pessoa lá que estava limpando alguma coisa e perguntou para o dono da empresa, para o CEO lá, vem cá, como é que está? E isso é um engajamento muito forte, isso é uma demonstração de que todos estão alinhados. Tá? Mas assim, dentro desse conceito de transcendência da crise, a gente, e aí eu vou dar um depoimento específico de Targos, tá? É uma visão nossa. Né? Nós trabalhávamos, quando iniciou o Covid, com 2 cenários, o cenário pré-Covid, pós-Covid, e o meio do caminho ali era uma situação de crise, que se imaginava trabalhar um certo tempo, 60 dias, 90 dias. Né? Um psiquiatra amigo meu, que casualmente fez o doutorado dele na França, me disse, você está enganado, isso vai longe. Né? Isso que está acontecendo aqui tem mais impacto que você devia voltar às aulas, voltar às sessões. Eu digo, não, tá bom, ok. Tá? Na realidade, isso se mostrou uma realidade. A gente hoje tem um desenho que nos dá o pré-Covid, nos dá o pós-Covid, sim, mas nos dá um no-Covid. A gente entende que essa situação que a gente está vivendo, ela não vai terminar semana que vem. Nós vamos ter que conviver com ela ainda há algum tempo, até uma vacina ser definida, ser inoculada em população, até a gente conseguir evoluir desse cenário que a gente está trabalhando hoje, vai demorar um tempo. Nesse no-Covid, a transcendência de crise especificamente,
ela é muito ligada à nossa capacidade de realmente se transformar e de achar essas oportunidades, né? Pergunto para vocês dois, dentro desse cenário de no Covid, né? Dentro de um cenário em que tem medo, tem uma série de coisas, quais seriam as principais, vamos dizer assim, dicas que vocês poderiam dar? De um lado, o cara que mais entende de área comercial, que a gente conhece aí. Do outro, alguém que recuperou um banco com todas as dificuldades que a gente conhece, tá? E que demonstrou, inclusive agora, nessa nossa live, uma preocupação muito grande com o cliente e com o retorno do próprio dinheiro. Não é a fundo perdido, a gente tem que receber de volta. Tá? Então, o que vocês não poderiam... Oi? Não é porque é dinheiro público, ele tem que ser honrado com tanta dignidade como a gente foi lá buscar. Porque Exatamente. o dinheiro público tem que ser bem cuidado. Então, quem tomar dinheiro numa agência de fomento, que ele é dono também, ele tem que buscar o compromisso financeiro de honrar o seu pagamento. Exatamente. Então, bola com vocês. O que a gente faz nesse no Covid aí? Quer começar? Eu faria a primeira coisa, a volta da economia com segurança é com testes. Se a empresa é minha, eu ia tentar fazer um investimento que toda segunda-feira eu faria o teste em todos os meus trabalhadores, porque é o lado emocional de segurança. Ele vai produzir mais, ele vai estar muito mais feliz. Então, eu chegaria, hoje tem o teste rápido, eu mesmo na empresa faria para todos os meus trabalhadores o teste em todas as segundas-feiras, durante as próximas 6 segundas-feiras eu faria o teste. Segundo, eu digo assim, o tempo público é totalmente diferente do tempo privado. O público tem uma série de burocracia, infelizmente. Mas, mesmo assim, a gente tem que ser ágil. Nós, agora no Badesul, nós vamos readequar. Nós tivemos, assim, todo esse trabalho se conquistou porque a equipe é muito competente. A equipe, desde um assistente até um diretor, eu acho que todo mundo tem comprometimento, pega muito. Nós conseguimos agora uma ação imediata autorizada pelo governador e pela equipe do governo. Nós já tivemos um PDV, plano de demissão voluntária, que antes nós tínhamos 190 funcionários, baixamos para 140. Agora nós ganhamos mais uma autorização, que nós vamos diminuir mais 27 funcionários. Nós vamos chegar a 115 funcionários. Não é diminuindo o número de funcionários, é que pessoas que já estão aposentadas, que já contribuíram muito, que não vão ter perda de renda, mas que elas vão para uma outra etapa da vida. Então, o banco vai fazer o dever de casa. Vai fazer com eficiência, com agilidade, a mesma coisa que fazia, mas com 27 funcionários a menos. Isso vai representar quanto no nosso orçamento? 6 milhões a menos na despesa administrativa no final, e vai ter um payback, mesmo dando todos os benefícios, um payback que em 9 meses nós buscamos essa defasagem agora do caixa para tu honrar e dar com dignidade essas aposentadorias, o plano de demissão voluntária. Então, isso é uma ação concreta. Mas isso não vai te diminuir de tu aumentar o teu volume de dinheiro no mercado, buscar funds, seja for internacional, como agora nós temos outra fotografia, tu buscar recursos e funds internacionais, porque tu tem que ter o dinheiro bom e o mais barato possível para o teu cliente, para ele conseguir botar o dinheiro na empresa dele, fazer o seu produto, fazer o seu mercado e ter a rentabilidade nele e ainda honrar o pagamento do banco. Então, eu dei esse exemplo que eu faria essas duas coisas imediatas. Eu redimensionaria meu orçamento, minha política comercial de venda, que aí ninguém melhor do que o Clóvis para falar, mas eu também enxugaria todas as minhas despesas. Eu acho que o controle de caixa é um controle, nesse momento, fundamental para qualquer negócio. Clóvis. Cara, passar limpo a área comercial de uma empresa não é um processo muito fácil, né? Às vezes ele é caro.
tem muitos dos nossos clientes que operam com a figura de um representante comercial e as indenizações são caras, enfim, de uma certa maneira não é uma virada de chave muito fácil, tá? Eu acho que a resposta é muito mais ampla do que eu posso dar aqui, perfeito? Mas eu vou trazer alguns elementos. Eu acho que em complementação ao que o Calil trouxe, acrescentaria, a empresa precisa entrar num processo de transformação digital. Ela precisa, a empresa, hoje, up-to-date em termos de abordagem ao mercado, o marketplace, o canais diferenciados de contato com o cliente. Então, a gente que vai entrar agora com essa condição de, durante o Covid, ou até no próximo Covid, até que pinte, está todo mundo entendendo economia de pouco contato. Isso vai exigir múltiplos canais de contato com o cliente, mais frequência. Pode parecer opção, né? Mas a gente tem menos contato físico, mas muito contatos virtuais, contato muito diferente. Então, é importante, sim, se a gente pudesse capturar. Primeiro, fazer um mapeamento de mercado. Então, assim, quem ainda não é nosso, a gente pode capturar esse mercado. Aqui, nessa dimensão de capturar um mercado novo, que a gente nunca bateu, nunca foi, é uma questão de, sei lá, medo, etc. Que a gente sabe com determinados clientes ou canais, aqui tem um espaço gigante de oportunidades que todos os Big Datas mostrando que é gigante. Por exemplo, tem uma empresa cliente nossa que tem 111 industriais e 70%, 80%. No primeiro mês, se ela fosse de uma forma diferente para o mercado. E ela se acreditar que o mercado não vai lhe comprar. Então, eu acho que um ponto importante é esse, mapear esse mercado e entender que vender não é uma arte, é uma ciência e ela é exata. Vendas é uma engenharia, é um processo, certo? E precisa, então, ser sistematizado. Então, primeiro, transformação digital da companhia. Segundo, a gente mapear os mercados. Terceiro, observar nas nossas carteiras de cliente o que não está sendo positivado por vacilos nossos, certo? Ou seja, orientar um melhor esmagamento da nossa carteira de clientes, orientar a gente capturar mais share de mercado roubando da concorrência, porque nesse cenário, concorrente bom é morto, tá certo? A gente precisa capturar esse mercado. E terceiro, para poder fazer esse movimento para cima do mercado que ainda não buscou e para melhorar a relação do mercado onde ela já está, ela precisa ter uma transformação digital, ela precisa ser up-to-date em termos de comunicação, up-to-date em termos de marketing, etc, etc. Muito bem. Senhores, nós estamos chegando no limite do nosso tempo, tá? E a gente, dentro do princípio de não ser arte, ser ciência, o que a gente faz, né? Temos que nos despedir. Né? Eu gostaria só de comentar que nós recebemos poucas perguntas, né? Mas diversos elogios a ambos vocês. Né? Em cada um a seu jeito, eu gostaria só de puxar dois aqui. Tá? Um que comenta do Calil, dando os parabéns a ele pelo desempenho, tá? E principalmente pela transparência, tá? E segurança, que são coisas que hoje a gente tem que prezar muito nesse mundo digital que a gente está. Né? A transparência e a segurança são coisas muito importantes. E é o Clóvis, tá? Um aqui colocou assim, quando falo do Clóvis, em todas as empresas que eu conheço recomendam. Então, sinta-se elogiado. Deve ser uma claque paga, né? Isso aí é bom, deixa para lá. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, tá? Acho que foi excelente. As posições e as posturas, elas surpreenderam a todos, dá para ver pelo número de elogios que estão aparecendo aqui. Tá? Tem algumas perguntas específicas que a gente vai depois repassar para poder dar o retorno com mais calma. Tá? Eu gostaria também de pedir desculpas pelo início tardio, mas tivemos um problema técnico que finalmente foi corrigido. Né? E também informar que essa live vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar no nosso site, tá? Está à disposição. E dizer que realmente transcender na crise, eu acho que é o que a gente aprendeu bastante aqui, né? E acho que reforça algumas premissas básicas, ou seja, não ter medo, trabalhar, cuidar das pessoas e principalmente cuidar dos nossos clientes.
Porque, ao final das contas, são eles que pagam nossas contas, né? E nos permitem pagar os bancos, nos permitem pagar consultores e tudo mais. Tá? Brincadeiras à parte, é um círculo muito bacana. Tá? E eu acho que quem conseguiu assistir aqui, quem for ver na sequência, vai se ilustrar bastante. Obrigado novamente. Muito obrigado. É um prazer ter tido vocês. Né? Vamos com Deus. Saúde para todos. Um abraço, Calil, Sérgio Biga, muito obrigado. Tarvos, muito obrigado.